Você provavelmente já viu James Franco em algum filme, talvez como Harry Osborn em Homem-Aranha, talvez em 127 Horas, talvez em Planeta dos Macacos, A Origem, e se você acompanhou Hollywood durante os anos 2000 e começo dos anos 2010, existe uma boa chance de ter pensado: esse cara vai ser um dos maiores atores da geração dele. James Franco estava em todo lugar. Filmes grandes, filmes independentes, comédias, dramas, premiações, entrevistas, e em determinado momento parecia que ele queria fazer absolutamente tudo. Só que então, James Franco praticamente desapareceu de Hollywood. Mas será que ele realmente desapareceu? O que aconteceu com a carreira dele? E principalmente, onde foi parar James Franco? James Edward Franco nasceu em 1978 na Califórnia e, curiosamente, antes de se tornar um dos rostos conhecidos de Hollywood, ele não parecia exatamente destinado a uma carreira tradicional como ator. No final dos anos 90, Franco começou a conseguir pequenos trabalhos na televisão, e em 99 veio um papel que mudaria sua trajetória, Freaks and Geeks. A série durou apenas uma temporada, mas acabou se tornando um verdadeiro clássico cult. E foi ali que James Franco começou a trabalhar ao lado de nomes como Seth Rogen, e essa amizade profissional seria extremamente importante para os dois. Pouco depois, Franco conseguiu o papel que realmente o colocaria no mapa, Harry Osborn, em Homem-Aranha. Então, em 2002, Sam Raimi lançou Homem-Aranha, um dos melhores filmes de super-heróis já feitos. Tobey Maguire era Peter Parker, Kristen Dunst era Mary Jane e James Franco interpretava Harry Osborn, o melhor amigo de Peter e filho de Norma Osborn. O filme foi um fenômeno e Franco voltou nos dois filmes seguintes. Nesse momento, ele já tinha se estabelecido como uma jovem estrela de Hollywood, mas o mais interessante é que Franco não queria ficar preso ao papel de galã de blockbuster. Ele queria fazer tudo. E James Franco queria ser mais do que um ator. E essa talvez seja uma das características mais curiosas da carreira dele. Enquanto muitos atores tentam se concentrar em uma área, Franco começou a explorar várias: atuação, direção, produção, escrita, literatura, artes e principalmente educação. James Franco passou por diversas universidades e chegou a estudar em instituições como Columbia, New York e Yale. E isso não era simplesmente uma curiosidade. Ele realmente parecia obcecado pela ideia de estudar. Enquanto Hollywood o conhecia como ator, Franco estava tentando construir uma identidade muito maior do que isso. E em 2010 vem um dos maiores momentos da carreira dele, 127 Horas. O filme dirigido por Danny Boyle conta a história de Errol Halston, o alpinista que fica preso por uma rocha durante uma escalada. E o filme praticamente depende de James Franco. É ele, preso, sozinho, durante o filme todo. E ele entregou uma atuação que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator. Naquele momento, parecia que a carreira dele estava chegando ao auge. Ele tinha sido o protagonista de uma grande franquia, era respeitado como um ator dramático, fazia comédias, trabalhava com diretores importantes e ainda estava envolvido em projetos acadêmicos e artísticos. James Franco parecia imparável. Ao mesmo tempo, Franco também construiu uma das parcerias mais conhecidas da comédia americana, James Franco e Seth Rogen. Os dois começaram juntos em Freaks and Geeks, depois vieram filmes como Abacaxi Expresso, É o Fim, e essa parceria funcionava justamente porque Franco sabia brincar com a própria imagem. Ele não tinha medo de parecer ridículo. Em É o Fim, por exemplo, interpreta uma versão exagerada de si mesmo, e isso se tornou parte da persona pública dele. O ator sério de 127 Horas também podia aparecer em uma comédia completamente absurda, e por algum tempo parecia que James Franco estava em todos os lugares. Só que existe um detalhe importante nessa história. James Franco não queria apenas atuar, ele também começou a dirigir, e um dos projetos mais comentados dessa fase foi O Artista do Desastre. O filme conta a história da produção de The Room, considerado por muita gente um dos filmes mais curiosamente ruins já feitos. James Franco interpretou Tommy e dessa vez ele recebeu elogios não apenas pela atuação, e O Artista do Desastre se tornou um sucesso de crítica e público. James Franco chegou a ganhar o Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical, e mais uma vez parecia que ele estava vivendo um momento perfeito.
Até que 2018 aconteceu. Em janeiro de 2018, durante a cerimônia do Globo de Ouro, James Franco apareceu usando um pin do movimento Time Up. Pouco depois, várias mulheres fizeram acusações públicas de comportamento sexual inadequado contra ele. Entre as acusadoras estavam antigas alunas de sua escola de atuação, a Studio 4. As alegações tiveram um impacto enorme na imagem pública de Franco, e aqui é importante separar as coisas. As acusações são alegações, não devem ser tratadas como fatos comprovados individualmente. Franco negou algumas das acusações e posteriormente admitiu que havia tido relações consensuais com estudantes enquanto administrava a escola. Em 2021, ele e outras partes chegaram a um acordo em um processo movido por duas mulheres. O acordo ficou em torno de 2 milhões de dólares sem admissão de responsabilidade. E, independentemente da discussão jurídica sobre cada alegação, uma coisa ficou clara: a imagem pública de James Franco mudou completamente. E a carreira? Depois disso, a quantidade de projetos de Hollywood envolvendo Franco diminuiu drasticamente. E isso é importante porque antes de 2018 ele tinha uma presença enorme. Depois, muito menos. Não significa que ele simplesmente parou de trabalhar, mas ele deixou de ser aquela presença constante no cinema americano. Filmes grandes ficaram mais raros, a exposição na mídia diminuiu, a parceria com Seth Rogen também chegou ao fim. Em 2026, Roger afirmou que não fala com Franco há muito tempo e que não tem planos de voltar a trabalhar com ele. Então, aquela dupla que parecia inseparável acabou. E aqui chegamos à parte curiosa, porque a resposta para a pergunta "ele realmente sumiu?" é não exatamente. James Franco continuou trabalhando, só que longe do nível de exposição que tinha antes. Em 2024, por exemplo, ele apareceu no filme italiano Hey Joe e em Largo Winch, O Preço do Dinheiro, interpretando o vilão Elzio. Ou seja, James Franco não abandonou completamente o cinema. Ele simplesmente deixou de ocupar aquele espaço de protagonista constante de Hollywood. E nos últimos anos, Franco começou a aparecer novamente com mais frequência. Em 2025, participou de projetos como Squally, Bunny Man, e em 26, ele voltou a aparecer publicamente no Festival de Cannes. Lá, Franco falou justamente sobre essa ideia de que teria sumido. Segundo ele, não estava escondido. Ele afirmou que continuou envolvido com cinema e que frequenta Cannes nos últimos anos. Na ocasião, estava promovendo o filme Foster e também revelou que havia participado de um projeto de estúdio com lançamento previsto para o fim de 26 ou 27. Então talvez a pergunta não seja exatamente onde foi parar James Franco, talvez seja porque ele deixou de ser uma figura tão presente em Hollywood. Essa é talvez a parte mais complicada da história, porque ele é um exemplo de como uma carreira em Hollywood pode mudar completamente. Ele chegou muito perto de se tornar uma das grandes estrelas de sua geração. Teve franquia, indicação ao Oscar, Globo de Ouro, filmes independentes, comédias extremamente populares, uma parceria de enorme sucesso com Seth Rogen e tinha uma imagem pública de alguém que queria fazer absolutamente tudo. Mas as controvérsias de 2018 mudaram essa trajetória. E, mesmo anos depois, elas continuam fazendo parte da conversa sobre ele. Então, onde foi parar James Franco? Ele não desapareceu. Ele simplesmente deixou de ser James Franco, a grande estrela de Hollywood que parecia estar em todos os lugares. Hoje, ele trabalha de maneira muito mais discreta, continua atuando, desenvolvendo filmes e voltou gradualmente a aparecer em produções internacionais e em projetos de estúdio. Mas aquela fase em que você ligava a televisão, abria um serviço de streaming ou ia ao cinema e lá estava James Franco, acabou. E talvez seja justamente isso que torna a história dele tão interessante, porque algumas celebridades desaparecem porque simplesmente deixam de trabalhar. Nesse caso é diferente. Ele continuou trabalhando, só que o mundo de Hollywood ao redor dele mudou e a maneira como o público o enxergava também. Então, quando alguém perguntar onde foi parar James Franco, a resposta não é que ele morreu e não é que ele abandonou o cinema, e muito menos que simplesmente desapareceu. James Franco ainda está por aí, só que muito mais longe dos holofotes que um dia pareciam acompanhar cada passo da carreira dele. E agora fica a pergunta: você acha que James Franco ainda pode voltar a ser uma grande estrela de Hollywood ou aquela versão de James Franco que dominava os cinemas nos anos 2000 e 2010 já ficou para trás? Esse foi mais um Onde Foi Parar, e se você quiser saber onde outro ator que simplesmente desapareceu foi parar, a gente se vê no próximo vídeo.